Glória a Deus, homem de Deus. Pastor Ismael é um amigo, irmãos, e sobretudo um homem de Deus. A gente sempre tem essa preocupação de poder trazer aqui a esse lugar homens e mulheres de Deus para falar da parte de Deus ao nosso coração, né? Então nós temos a plena certeza de que assim será nessa noite, o Senhor falando ao nosso coração. Há uma palavra que Deus colocou no coração desse homem e prepare o seu coração agora, amém? Estenda sua mão para cá e vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigado pela vida do teu filho. A tua palavra diz que o Senhor daria a cada um de nós pastores segundo o seu coração. E nós cremos que assim é o teu filho em nossas vidas hoje. Nós cremos, Pai, que não ele, mas o Senhor através dele há de falar ao nosso coração aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja tremendamente usado pelo teu Espírito Santo nessa noite. Nós não queremos ouvir o que queremos, mas nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, fala através do teu filho. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus diz amém. Eu já recebi tanta palavra aqui de fé e eu guardei comigo que eu queria pedir permissão aos pastores para também declarar, né? Eu gostaria que, por gentileza, que você olhasse para quem está ao seu lado e diga assim: você é profeta de Deus, para obedecer a sua ordem e ouvir a sua voz. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu fico grato a Deus e pela mais uma oportunidade, né? Eu disse, mais uma não, porque não é, um é bom, né? Mas louvado seja Deus, a honra seja para Ele, né? Tudo vem para Ele. Meus queridos, eu confesso aos irmãos que foi uma luta com Deus, para que Deus me desse essa palavra. Não é? E não tem sido diferente. E eu peço a Deus que Deus se aproprie dela através da minha vida, e assim como Deus falou, continue falando aos vossos corações. Por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler apenas os primeiros 7 versículos. Se você quiser se colocar em pé, você fica. Se não puder também, não tem nenhum problema, nós vamos ler com reverência a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, os primeiros 7 versículos, de 1 a 7. Estou lendo numa tradução talvez diferente de alguns irmãos, mas que é possível acompanhar. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que o profeta Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Em Beceba, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será
muito longa. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, você pode assentar. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar, e eu queria trazer aqui decisões na nossa vida que poderão afetar o nosso futuro. Algumas decisões, principalmente quando essas decisões são aquelas que Deus tem estabelecido na nossa vida. E quando nós tomamos uma direção, quando nós fazemos um pouquinho diferente daquilo que o Senhor tem preparado, programado, projetado, talvez as coisas não saiam como nós desejamos. Elias, sem dúvidas, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem que estava pronto para proclamar a palavra. E profeta quer dizer aquele que proclama, aquele que anuncia. Deus tem levantado homens e mulheres para poder proclamar a sua palavra, para poder realizar as coisas de acordo com a sua vontade. E deixa eu dizer uma coisa para você logo nesse início. Quando Deus começar a usar você a cada dia mais, não deixe para depois aquilo que Deus está te trazendo naquele momento. Muitas vezes Deus quer nos usar, Ele quer falar, Ele quer trazer algo, mas nós deixamos de lado para depois pensarmos se vamos realizar ou não. Então, se a palavra do Senhor vier até a sua vida, até o seu coração, e é aquilo que Deus quer, não deixe para depois. Há um pastor que disse que certa vez ele estava caminhando, e de repente o Senhor colocou a palavra no seu coração, para que ele direcionasse para alguém, e ele não teve a coragem de poder ir até aquela pessoa e falar, porque talvez era uma palavra um pouco absurda. E depois ele viu as consequências na vida daquele homem, por ele não ter dado a palavra. Deus tem levantado homens e mulheres para que possam fazer a sua vontade. Mas Elias, esse homem, profeta de Deus, aquele que proclama, aquele que anuncia, aquele que estava pronto para fazer a vontade do Senhor, depois de muita profecia do céu para a vida das pessoas, Elias teve medo. E Elias fugiu para salvar a sua vida. Pegou o seu ajudante e saiu e foi até uma cidade chamada Beceba, porque ali ele tinha medo de algo que tinha acontecido na região de Judá. Certo local ele deixou seu ajudante e ele entrou de deserto adentro durante um dia. Elias tinha algo de Deus, mas tinha algo no seu coração que estava trazendo a divisão. E por algo que Elias já tinha feito, o Senhor poderia realizar muito mais. Mas ele pegou o seu ajudante, saiu com ele, diz o texto da palavra, com medo. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem levantado muitos profetas descritos na Bíblia, como também tem descrito hoje profetas que estão aqui presentes. Você pode dizer amém? Amém. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Porque Deus levanta para que nós possamos cumprir, obedecer e ouvir a sua voz. Alguns estarão atentos à voz do Senhor. Alguns entenderão aquilo que o Senhor quer naquele momento. Mas outros estarão despercebidos. Outros estarão procurando andar, mas não vão ouvir ou vão deixar passar a oportunidade. Mas deixa eu dizer algo para você. É possível você ouvir a voz de Deus. Você diz amém? E a voz de Deus, ela vai ser de maneira tal que você vai entender. Não foi diferente com muitos homens que ouviram a voz do Senhor. Quando Deus ali convidou a Abraão
para que ele pudesse realizar a obra do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou determinar. E o Senhor ali profetizou na vida de Abraão, como também o Senhor profetizou na vida de Moisés. Se tem um homem que era obediente a Deus, era Moisés. Era um homem que ouvia a voz de Deus, era um homem que queria estar próximo do Senhor, era um homem que queria sentir a presença do Senhor. E a ousadia de Moisés era tamanha que ele queria ver a face do Senhor. Deus levantou muitos homens para que pudesse realizar a obra dele, como Samuel, quando o Senhor chamou ainda como criança, ainda um menino que estava em desenvolvimento, que estava crescendo, mas era um menino que estava atento àquilo que Deus queria, apesar de ele não reconhecer a voz, mas ele tinha um profeta, um sacerdote, um homem usado por Deus para poder dizer: olha, quando da próxima vez falar, diz assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Como também Deus levantou profetas como Davi, para que pudesse conduzir um povo. Deus selecionou o homem segundo o coração de Deus. Não foi diferente também quando nós corremos e vamos ver nitidamente Paulo e Pedro e Paulo, homens que ouviram a voz de Deus, apóstolos, e estavam prontos para fazer a vontade do Senhor. Deus tem levantado homens, e levantou e tem levantado muito mais ainda. E Ele nos faz promessa e uma advertência quando Ele quer que nós ouçamos a sua voz. E meus queridos, Deus vai reunir os remanescentes, aqueles que estão prontos, aqueles que estão preparados, aqueles que querem, para que possam anunciar a sua palavra a partir do momento que Ele começar a profetizar na vida de cada um. Estamos vivendo momentos onde seremos testados, seremos colocados à prova, e glória a Deus por isso, porque é a partir desse momento, daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que estão prontos para fazer a vontade do Senhor, que o Senhor vai realizar a sua obra através do avivamento. Assim eu creio que Deus virá para poder pegar os remanescentes e dizer: anuncia a minha palavra, ouve a minha voz, porque Deus está trazendo homens e mulheres preparando para essa obra. Meus queridos, Elias, profeta obediente, honrou a Deus, destruiu 450 profetas de Baal, profetas falsos. Aquele homem que, quando eu estava lendo aquele texto, eu disse: Senhor, que autoridade desse profeta, que homem inteligente, que homem sensível ao teu espírito, que homem que escuta a tua voz. Aquele homem sabia dos acontecimentos daquela época, sabia o que estava acontecendo, sabia que o povo não buscava Deus, que o povo desobedecia ao Senhor. E aquele homem faz um desafio com autoridade e diz: olha, vamos matar um novilho. Vocês concordam? Concordam. Aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus. E cada vez que eu li esse texto, eu ficava me perguntando ao Senhor: Senhor, que intimidade é essa? Que autoridade é essa desse homem? Esse homem declara agora que se aquele Deus que não responder por fogo, esse é o Deus. A convicção que tinha o profeta Elias, a convicção daquilo que Deus fazia na sua vida. E assim foi feito durante todo o dia. E lá na tardezinha, Elias constrói o seu altar, representando as tribos. Coloca ali pedras, coloca ali água, faz um canteiro, coloca mais água, derrama mais. E ele pede fogo do céu. E o fogo do céu veio e consumiu todo o holocausto para a honra e glória do Senhor. Palavra profética, palavra de um profeta. Esse era o homem. Esse era o homem capaz de poder realizar com a sensibilidade diante de Deus. Homem que obedeceu ao Senhor. Porém, depois desse acontecimento, Acabe era o rei de Judá. E os profetas de Acabe acabaram.
Acabe era casado com uma mulher, uma profetisa falsa, uma sacerdotisa falsa. E essa mulher, ela era usada por algo que não era Deus. E essa mulher declarou que aquilo que o profeta fez na vida dos profetas, que adoravam o seu Deus, que buscavam o seu Deus, faria também com o profeta Elias. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai levantar homens e mulheres como profetas. Você diz amém? Mas virão a perseguição, as perseguições. Mas esses homens precisam entender: se ele tem autoridade para profetizar na vida de pessoas, o mesmo Deus que usará ele, usará também nas perseguições, porque Deus é Deus e Deus não se mente. Deus tem uma palavra certa para cada pessoa. Aquele homem recebeu de Deus, ele tinha autoridade, mas uma mulher fez com que ele tivesse medo agora, e ele começa a fugir. E isso me questionei de novo: Senhor, aonde está aquele homem que com autoridade profetizou na vida daqueles profetas, profetizou na vida daquele povo? O fogo do céu veio, as coisas aconteceram e teu nome foi glorificado. E agora, com medo, ele foge. Não só foge, mas ele pega seu ajudante e leva com ele, e vai andando, fugindo mesmo, porque a notícia chegou até Jezabel. E Jezabel estava agora disposta, e fez ele entender de que ela faria a mesma coisa. Aquele homem vai embora. Aquele homem profeta de Deus deixou para trás talvez uma grande obra que Deus pudesse realizar na sua vida. Aquele homem foi embora e começou a caminhar, e diz a Bíblia que em certo momento ele para com seu ajudante e diz: fica aqui. E ele entra deserto afora de um dia, caminhando um dia no deserto. Tamanho era o medo de Elias, tamanho era o trauma de Elias com relação àquela situação. O profeta Elias fugiu, e lá encontrou, diz a Bíblia, uma caverna. A maneira como o profeta se comportou nos leva a pensar sobre a nossa vida. Algumas vezes nós estamos assustados, estamos preocupados, estamos sentindo o peso da responsabilidade daquilo que Deus tem nos colocado. Mas eu quero dizer para você que a melhor coisa é o mesmo Deus que lhe capacitou para que você pudesse realizar a obra, que você possa dizer: Senhor, em teu nome eu entrego aqui e me ajuda a fazer conforme a tua vontade. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, porque é bíblico. A tua palavra diz: sem mim nada podes fazer. E a melhor coisa é eu abrir o meu coração e declarar para que isso aconteça de acordo com a vontade do Senhor. Elias, agora ele foge e ele deixa e entra numa caverna. E a pergunta é: era isso que Deus queria para a vida do profeta Elias? Era isso que o Senhor desejava para o profeta Elias? Elias estava correndo de Deus ou da mulher? Elias estava fugindo do propósito de Deus, ou fugindo pelo medo que ele tinha daquela mulher? Alguns questionamentos começamos a fazer e a perguntar: por que então Elias não continuou acreditando que Deus poderia livrar daquela mulher? 450 profetas, não precisou ele fazer nada, apenas pedir a Deus. Mas uma mulher estava dizendo que ia destruir a sua vida, e ele resolveu fugir. Como profeta de Deus, meus queridos irmãos, você tem que ser aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Você não pode deixar de lado, você não pode deixar passar. Cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Eu não preciso esperar para que o meu líder diga faça, porque a palavra de Deus, ela já determina que eu faça, para que eu cumpra, para que eu seja profeta do Senhor, para que eu anuncie as boas novas, para que o Senhor possa ser glorificado através da minha vida. Como é bom nós ouvirmos aqui o missionário Silvano aqui concluindo um curso.
Como é bom saber que esse homem de Deus entendeu a resposta, como outros também, e aí decidiu ir até o final, não só ficar ali no ensino, lá na missão, lá em Umbuzeiro, mas também concluir um curso para que pudesse capacitar muito mais, anunciando a palavra, sendo voz de Deus ali naquele lugar e aonde Deus chamar. Talvez não precise você sair daqui para Umbuzeiro, mas Deus pode lhe usar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Aonde Deus colocar você, você é profeta de Deus para anunciar a sua palavra. O que nós precisamos entender aqui é aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus nos chama para realizar e como nós estamos realizando a obra do Senhor. Como será então o nosso comportamento em meio às aflições, em meio às perseguições? Como será o nosso comportamento se nós temos algo daquilo que o Senhor pode nos ajudar e que Ele nos chamou para poder fazer a sua obra? Fugiremos ou enfrentaremos aquilo que está por vir? O que nós iremos fazer? Eu reafirmo aqui aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho lido, de que eu não posso negar ao Senhor. Eu não posso deixar de lado aquilo que o Senhor já preparou para que eu pudesse realizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chama alguém para realizar tal obra, e você demora a ir, naquele período algumas pessoas passaram, e talvez aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de dizer que o Senhor é Senhor, porque você demorou um pouco. Eu fico pensando em Jonas, abrindo um parênteses aqui, como aquele homem que Deus chamou para uma cidade para pregar e anunciar, porque havia uma incredulidade, uma idolatria na vida daquele povo. E Deus chama aquele homem e ele demora para ir. Quanto tempo ele passou até ele decidir? Quantas pessoas se perderam, não ouviram a voz de Deus por conta de um homem? Deus tem nos chamado e nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Deus tem nos preparado e precisamos entender que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo de Jesus, porque eu venci o mundo. E se o Senhor venceu, nós também venceremos em seu nome. Você diz amém? Amém. Em seu nome. Meus queridos, nós precisamos entender que nós temos crido, nós não podemos negar ao Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 33, o texto já nos adverte, já nos chama a atenção. Mas aquele que não me negar diante dos homens, eu também não negarei diante do meu Pai que está nos céus. É bíblico. E é por isso que eu preciso completar a obra do Senhor. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe até o que você pode sustentar. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as forças que você tem, e Ele vai lhe ajudar conforme a sua vontade. Às vezes, nós queremos antecipar as coisas, queremos dizer, Senhor, um pouquinho mais, daqui a pouco eu faço, mas não compete a nós, quando o Senhor tem obra, tem algo para realizar através da nossa vida, quando a obra do Senhor está preparada. Como pastor de igreja, eu me sinto numa grande responsabilidade. E tem hora que eu preciso dizer, Senhor, vem cá, para que eu não desanime. Vem cá, para que eu não desista. Vem cá, para que os meus pensamentos não me levem a esperar mais. Porque há uma urgência no reino, para que as coisas possam acontecer, para que vidas sejam abençoadas, como falou aqui o pastor. Não é por mim, não é por você, é por aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor. O profeta anuncia a palavra, proclama na vida da pessoa, para que ele ouça a voz do Senhor, para que ele obedeça os mandamentos do Senhor, para que ele realize as coisas conforme a vontade do Senhor. Elias chegou embaixo de uma árvore, diz o texto, e lá ele ficou na sua caminhada, depois de andar o dia todo,
ficou ali sentado para descansar um pouco, talvez o sol escaldante, Elias pudesse estar agora descansando ali. E diz a Bíblia, que situação do profeta Elias, ele orou ao Senhor e pediu a morte. A que ponto chegou o profeta do Senhor, aquele que anunciou a palavra, aquele que profetizou, foge de uma mulher, agora quase chegando na caverna, ele fica embaixo de uma árvore, ele ora e pede a morte ao Senhor. Há situações na vida do profeta que não é fácil, há situações que não é fácil, ainda bem que ele pediu o socorro certo. Ainda bem que ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor, mas ele estava pedindo algo que não era aquilo que o Senhor queria dar para ele. Já imaginou que muitas vezes nós estamos pedindo algo, mas o Senhor não quer aquilo, não é aquilo que o Senhor quer. Às vezes nós abrimos precedentes na nossa vida, no mundo espiritual, para que as coisas aconteçam, porque não fomos sábios naquilo que pedimos. O profeta Elias queria a morte, porque ele não suportava mais ser perseguido, ou ser agora, ter aquela mulher querendo alcançá-lo para tirar a sua vida. Então ele preferiu, antes de morrer por ela, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. Essa foi a oração de Elias. Elias estava em desespero total. Ele estava vivendo algo que estava trazendo consequências para a sua vida. E veja bem qual foi a oração de Elias. Já tive coisas bastante, Senhor. Eu já tive muitas coisas. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Estava no desespero. Estava agora sofrendo aquele homem de tanta situação, perseguições na sua vida, que o trazia constrangimento, a ponto de fazer uma oração e declarar que ele não era mais o melhor do que os seus antepassados. Há momentos na vida do profeta de Deus, que humanamente falando, ele vai ficar cansado, desanimado, desestimulado, que não vai querer realizar a obra. E eu vou dizer, eu vou classificar aqui, tem uns profetas que estão mais seguros, mas tem aqueles profetinhas menores, que dizem assim, eu não vou para a igreja hoje eu vou ficar em casa, eu estou muito cansado. Há uns profetas menores que ficam dizendo assim, eu não aguento hoje. E Deus está dizendo, tem algo a realizar na tua vida, eu tenho coisas preciosas. Senhor, eu vou ficar em casa porque eu quero fazer alguma coisa. Mas meus queridos, esse é o fim que o Senhor, Deus, não quer para nós. Não é isso que Deus quer. Deus quer algo melhor. Deus quer algo sobrenatural na nossa vida. Parece que a fidelidade a Deus acabou. Parece que acabou na vida de Elias. Parece que Elias não estava mais confiando no Senhor. Parece que Elias não lembrou do que Deus já tinha realizado através dele. Parece que Elias abandonou agora e disse, é melhor eu morrer. É como alguém diz, depois que eu morrer, acaba tudo, acaba o sofrimento. Mas não é assim. Deixa eu dizer algo para você. Aquele que tem compromisso com o Senhor, você só vai se acabar, a sua vida só vai acabar, você só vai morrer quando Deus permitir que isso aconteça. Não tem como você querer driblar o Senhor. Não tem como você querer agora se esconder e dizer, Senhor, eu vou fazer isso. Não. Deus só vai realizar aquilo que Ele quer para a sua vida, quando Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Ele é Deus. Só Deus pode realizar. Deixa eu dizer algo para vocês, relembrar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o texto bem conhecido, diz, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo daquilo que está prestes a sofrer. Meus queridos, nessa caminhada da vida, nós vamos encontrar tantas coisas absurdas, tantas coisas onde nós queremos proclamar a palavra, anunciar a palavra, e as coisas vêm de confronto a você, para que você desanime, para que você não realize. Mas Deus está levantando profetas do Senhor, para que dê continuidade à sua obra, e a obra do Senhor não pode parar. Não pode parar. Nós precisamos deixar que o Senhor realize em nós
O texto continua ainda dizendo, no versículo 10: o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Mas tem uma palavra que o Senhor diz, e que é muito forte, através do texto de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você diz amém? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem momentos difíceis na nossa vida, sim, vai acontecer. Tem momentos que as coisas vão acontecer, mas nós precisamos manter a nossa fidelidade. O profeta Elias chegou no seu limite, humanamente falando. Chegou no seu limite de poder entender, porque ele deitou e dormiu. Ele chegou, orou ao Senhor, ele disse que não era melhor, queria a morte, mas como disse assim: eu vou dormir, quando acordar eu estou morto. Ele deitou e dormiu. E que sono profundo foi esse sono de Elias. Meus queridos, a morte não é a melhor coisa da vida no ser humano. Não é isso que Deus preparou para nós. Porque Deus tem a vida, porque Ele é a vida. Ele venceu a morte. Mas Elias estava pedindo algo que não era aquilo que Deus desejava, porque Ele é a vida. Elias deveria dizer: Senhor, eu quero a vida, eu quero força na minha vida, para eu continuar anunciando a Tua palavra, a Tua obra, para que nenhum mal, nenhuma mulher, nenhum homem venha me abater. Elias deveria estar gritando e declarando que o Senhor é a vida, mas ele estava pedindo a morte. Elias inverteu a situação. Deixa eu lhe dizer algo: quando o projeto de Deus estiver estabelecido para a sua vida, ainda que você não deseje, nada vai impedir dos planos de Deus ser realizados através da sua vida. Nada vai, porque o Senhor já tem preparado. Ele só quer aqueles dispostos, dizendo: Senhor, eu vou, eu quero. Cada vez que eu li esse texto, eu dizia: Senhor, não é fácil, mas é isso que eu quero. Senhor, eu preciso não só declarar, mas quando eu vivenciar, eu preciso entender que Tu és o Senhor. Elias estava no seu último estágio da sua vida, pedindo a Deus. Mas o Senhor, quando tem promessa na vida do homem, Ele não deixa que as coisas acabem, Ele vai até o final, embora que tenha consequências depois. Deus envia um anjo, e Deus mandou um anjo para que fosse até Elias e acordasse Elias. Elias, acorda, acorda, Elias, levante-se e coma. E meus queridos, o que me traz alegria é que o Senhor também tem comidas gostosas. Você diz amém? Tem comidas espirituais, mas Ele providencia também comidas materiais. A Bíblia diz que Elias foi acordado, e ele olhou em redor, e diz a Bíblia que na cabeceira da sua cama havia pão assado. Oh glória! E ele disse: Senhor, esse pãozinho assado deve ser pão do céu gostoso, com a manteiguinha deve ser melhor ainda. Mas era um pão assado, e Elias tinha tudo pronto. Deus estava providenciando o alimento para ele. Quando ele acordou, pão assado, brasas quentes, coisa maravilhosa. Deus nos sacia quando nós estamos precisando, e quando nós não mais esperamos. O Senhor diz: eu chego na hora certa, porque eu conheço o teu coração e vou realizar conforme a minha vontade, porque eu tenho um projeto, um plano para a tua vida. É o Senhor que realiza, porque o Senhor conhecia o coração de Elias. Elias estava dormindo talvez fraco, e o Senhor, anjo, vai lá e leva um pãozinho assado para ele em brasas quentes agora. Leva também uma jarra de água, e diz a Bíblia que ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Que comida gostosa foi essa que levou a moleza de Elias agora a se deitar novamente e dormiu novamente? Levanta-se e coma. Esse pão devia ser gostoso, porque Elias adormeceu rapidamente. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um projeto na vida de Elias, e não ia deixar passar.
não ia deixar passar. E eu repito, embora que as consequências viessem, o projeto de Deus ia ser cumprido para mostrar que Deus é Deus. Profeta de Deus, acordem. Profeta de Deus, estejam atentos, porque o Senhor vai prover todas as suas necessidades, começando primeiro pelas espirituais e depois pelas materiais, para a honra e glória do seu nome. Profeta de Deus, não tape os ouvidos, estejam com os ouvidos abertos para ouvir Deus falar e Deus realizar aquilo que Ele quer. O Senhor vai dar o melhor alimento para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o que é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele realizar na sua vida é para a honra e glória do seu nome. E vai ser bênção na sua vida. Meus queridos, aquele profeta, apesar dos seus erros, apesar das suas decisões, Deus tinha algo para a sua vida. E Deus queria trazer lições para a vida de Elias. O anjo do Senhor, Deus, vai lá de novo, acorda aquele homem, acorda ele. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor vai até Elias novamente, toca em Elias e diz: Elias, levante-se, porque a viagem é longa. E meus queridos, o bom está aqui agora. Diz o texto assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. E aí é pela segunda vez, fortalecido com aquela comida. Ô Globo, você diz amém? Fortalecido com aquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, porque o alimento foi dado por Deus, e aquilo que Deus dá, lhe sustenta para o resto da vida, até quando Ele quiser, para a honra e glória de Deus. Que pão assado foi esse? Que pão gostoso foi esse? Que água abençoada foi essa? 40 dias e 40 noites, o Senhor alimentou com 2 refeições. Aquele homem andou. E se ele estava no deserto, para sair, ele tinha que andar pelo deserto novamente. Quando Deus providenciar na sua vida, profeta, esteja preparado e pronto, porque o Deus vai te dar longevidade, vai dar longa vida, você vai caminhar muito, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te usar para a honra e glória do Senhor. Por isso você não se aparte da sua boca o livro desta lei, busca o Senhor de dia e de noite, faz a vontade do Senhor, pede ao Senhor para ouvir a voz dele. Senhor, fala ao meu coração, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, não me conformo em apenas saber que tu és Deus, eu quero viver a tua presença conforme a tua palavra. Profetiza a palavra anunciada para a sua vida, porque Deus é Deus, Deus realiza conforme a sua vontade. Sabendo que tudo aquilo que você desejar, não pense em você, mas pensa primeiro em glorificar o nome do Senhor. Cumpra-se na sua vida 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você deseja algo para a sua vida, que primeiro seja declarado para o Senhor, para que o Senhor possa realizar conforme a sua vontade. 40 dias e 40 noites. Eu quero esse pão. Quem é que quer? Eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, manda para a tua casa. Senhor, manda para a tua igreja. Senhor, manda para teus filhos, Senhor. Manda para os líderes, Senhor. Supra as necessidades. Nós queremos, Senhor, que teus anjos tragam para a nossa casa, para a nossa vida. Eu quero. Nós precisamos declarar isso e desejar aquilo que o Senhor tem. Elias, levanta, porque a caminhada é longa. Vai até o monte Horebe, o monte de Deus. Agora, o anjo estava dizendo: olha, vai, porque Deus quer falar contigo. Vai, porque Deus tem algo para dizer para você. No monte Horebe, Deus falaria com Elias. Elias, o que Elias fez? A Bíblia diz: vai até o monte Horebe. Mas quando Elias foi? Para a caverna. Elias desviou. Deus mandou para o monte Horebe, o monte de Deus. Elias, diz o texto que Elias foi para a caverna.
Muitas vezes nós entramos na caverna, quando o Senhor diz, eu não quero você aí dentro, eu quero você aqui, na minha presença, falando comigo. Eu quero que você gaste mais tempo comigo, aqui no monte do Senhor. Eu quero que você abra o seu coração, e agora me busque mais aqui no monte. Eu quero que na madrugada você desça, porque eu quero profetizar na sua vida. Mas muitas vezes, alguns vão para uma caverna, e fica lá, aguardando algumas coisas. Aqui dentro da caverna eu estou protegido, não vou ter ninguém para me perturbar. Se vierem atrás de mim, eu estou escondido. O anjo do Senhor disse, Elias, levanta, come e vai até o monte Horebe. Elias foi para a caverna. Perigo, meus queridos, quando nós não paramos para entender aquilo que Deus quer. Deus falou o monte Horebe, era ali. Algumas coisas em nossa vida, meus irmãos, elas podem ser muito boas, e o final vai ser feliz. Mas há coisas na nossa vida que o final pode ser triste por uma decisão nossa, por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós entendemos. É no Monte Horebe, Elias entrou na caverna e passou a noite. Imagine que Deus queria que ele estivesse no monte, e diz, aqui que eu quero, vou falar com você aqui no monte. Não importa a hora, Deus, eu quero. Essa madrugada, eu me levantei, estava um pouquinho com sono, e era para orar, e disse, Senhor, estou tão cansado. Às vezes a gente fala assim, estou cansado. Mas o Senhor dizia sempre, vai orar, vai orar, vai orar. Eu quero que você vá para o monte. Não fica na tua caverna não, lá na tua cama não. Vai para o monte orar. Sai da tua caverna e vai para o monte orar. Vai me buscar a minha face. E eu disse, eu vou, Senhor, eu vou. Às vezes tem coisas na nossa vida como profeta, que o Senhor vai te usar, vai te impulsionar, e você às vezes não está com aquele vigor todo, mas o Senhor está dizendo, vá que eu vou dar as forças. E a minha preocupação às vezes é porque, se quando eu fico muito tempo, aí de manhã eu estou um pouquinho cansado, e o Senhor diz assim, esqueça o cansaço, porque tudo me pertence, é eu que tiro. E eu passei o dia sem cansaço, ali porque era o Senhor que estava me conduzindo no dia de hoje. Muitas vezes nós queremos entrar na nossa caverna porque entendemos que é melhor. Mas o Senhor diz, não é o melhor. A decisão de fugir não era a proposta de Deus para a vida de Elias. Não era isso que o Senhor queria. Deus desejou conversar com Elias. Deus desejou estar com ele no monte Horebe. E meus queridos, a primeira etapa desses acontecimentos foi que Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, anunciou a sua palavra, profetizou na vida de falsos profetas, fez tudo até ele chegar à caverna. Esse foi o primeiro momento na sua vida, nessa sua caminhada. Até que o anjo preparou ele e disse, Elias, tu vai ter uma outra oportunidade, come agora, descansa, mas vai lá no monte do Senhor. Mas as coisas foram diferentes. A segunda etapa não dependia agora do profeta Elias. A primeira foi ele tomou a decisão. Mas a segunda etapa não dependia do profeta Elias, mas do Senhor. Porque o Senhor tinha direcionamento para a sua vida. E meus queridos, o Senhor aparece a Elias dentro da caverna, através de palavras, e começa agora a chamar a Elias, diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Eita, o Senhor agora começa a colocar ele agora no lugar certo. Elias, o que é que você está fazendo aqui dentro da sua caverna? Ei, irmão, acorda e vai buscar a Deus. Sai da tua caverna, sai da tua comunidade, daquele teu lugarzinho que você fica, e muitas vezes eu quero você aqui, e o Senhor pergunta, o que é que você está fazendo aqui que não está na minha presença? O Senhor começou a fazer pergunta para Elias. Elias estava dentro da caverna. Então, se o Senhor estava perguntando a Elias o que ele estava fazendo ali, porque não era para ele estar na caverna, mas no monte esperando o Senhor, porque o Senhor ia passar. O Senhor vai demorar, não importa, o Senhor passa quando Ele quer, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, para a honra e glória do seu nome. Ele é Senhor. Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele tinha uma resposta já pronta.
tenho sido muito zeloso. Eu tenho buscado a tua presença, Senhor. Eu busco ao Deus dos exércitos. Eu faço conforme a tua vontade. E meu querido, o anjo do Senhor pediu ao profeta Elias para que ele fosse até o monte. Elias preferiu entrar na caverna. Não era para o Senhor perguntar para ele, porque o Senhor conhecia e sabia o coração. Não era para ele passar a noite naquela caverna, porque o Senhor tinha algo para a sua vida. A pergunta foi direta e objetiva: o que você está fazendo aqui? Sabe, meus irmãos, por mais simples que pareça, a ordem do Senhor, ela deve ser cumprida à risca. Por mais simples que seja a ordem do Senhor, deixar de cumprir a ordem do Senhor tem consequências na vida de cada pessoa. O profeta Elias começou, diz a Bíblia, justificar, explicar o que aconteceu. Declarou ele que ele é o único profeta que estava vivo e que todos morreram e só ele se salvou, mas que queriam matar ele. E agora ele começa agora a falar, se justificando daquilo que tinha acontecido. A justificativa de Elias não foi suficiente para convencer a Deus, porque Deus conhecia o coração de Elias. Elias estava ouvindo a voz do Senhor, mas o Senhor já conhecia o seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus entrega uma responsabilidade ao seu profeta, não tem meio termo. Você recebe do Senhor, você cumpre e não coloca dificuldade, você faz conforme a vontade do Senhor. Porque o Senhor quer realizar o melhor. E não tem nada que vai ser tão fácil como nós desejamos. Porque as coisas no reino do Senhor, elas têm a sua dificuldade, mas nós precisamos entender que o Senhor vai realizar tudo conforme a sua vontade. O versículo 11 nos chama a atenção. É quando o Senhor diz algo para Elias. Ele diz assim: saia da caverna, fique lá no monte. Saia da caverna e vá lá para o monte. Vá para a presença do Senhor. Deus queria falar com ele no monte, não era na caverna. Ele manda ele sair. E diz o texto que ele ainda demora um pouquinho ainda, porque Deus começa agora a trabalhar, se revelar através das suas manifestações. E a pergunta é: quem mandou você entrar na caverna para se esconder? Quem mandou? Não foi Deus. Quem mandou você se esconder de Deus? Quem mandou você ficar sem querer realizar aquilo que Deus já preparou para você? O profeta que se esconde do Senhor no seu chamado, o profeta que deixa de realizar aquilo que Deus colocar em suas mãos, seja a coisa mais simples possível na obra do Senhor, aquele que deixa de realizar, ele pode ter consequências na sua vida. Meus queridos, o Senhor diz para você nessa noite: saia da sua caverna e fique no monte, porque eu vou passar e quero falar com você. Você diz amém? Saia da sua caverna, fique no monte do Senhor, fique aguardando o Senhor, fique na brecha à espera do Senhor. Aguarde para que o Senhor possa realizar as coisas conforme a sua vontade. E a Bíblia diz que quando mandou Elias sair, a primeira coisa, a manifestação do Senhor começou a acontecer. E diz o texto que veio um vento muito forte. Era tão forte que quebrou as pedras. Era tão forte que as coisas modificaram. Podia-se ouvir o vento, mas não era a voz de Deus. Manda sair, porque ele queria falar no monte, porque ali era o lugar do Senhor. A segunda coisa foi que agora não foi mais um vento tão forte, mas um vento que traz algo que parece ser algo normal, mas que não é. O vento, quando chegou, ele veio quebrando pedras. Mas o vento, ele tem um simbolismo na nossa vida. O vento
são aquelas coisas que passam por a gente, que vai passando. E às vezes não é Deus que está presente naquelas coisas. E são coisas muitas vezes que nos leva a ficar um pouco, será que Deus está aqui nesse negócio? E Deus não está. O vento simboliza situações na nossa vida que vai passar e que não vai ficar, e que não permanece na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a esse vento que muitas vezes passa para a nossa vida. A segunda coisa, a Bíblia fala, foi um grande terremoto. Diz o texto que a terra tremeu. Há muitas situações na nossa vida que vão nos abalar. Há situações que vão nos trazer consequência. Você pode até tremer nas bases, mas ainda não é Deus que está realizando algo. Pode vir até terremoto para querer lhe derrubar, para tirar você do seu sossego. Mas esse terremoto não é Deus, não vai afetar você, porque quando Deus falar, você vai entender. Porque aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, ele vai entender a voz do Senhor. Ainda não era Deus ali. A terceira coisa, houve fogo. Grandes labaredas, diz o texto. Elias provou ali daquilo que poderia se manifestar na sua vida, através daquelas situações que Deus estava proporcionando. Mas ele precisava entender se Deus ali estava ou não. Talvez Elias pudesse pensar, eu pedi fogo porque o fogo representava a presença de Deus. Mas não era o fogo de Deus que estava ali naquele momento. Aquelas labaredas não representavam a presença de Deus. E Elias por isso não ouviu a voz do Senhor, porque não era Deus. Mas o terremoto, nem o fogo, era a voz de Deus. Mas diz a Bíblia que, quarto lugar, depois de tudo isso, em silêncio, Elias ouviu uma voz, a voz de Deus, a voz do Senhor. Era uma voz mansa, era uma voz delicada, era uma voz pequena e simples, que trazia paz ao coração. Elias começou a ouvir Deus, era claro na sua fala, e aquilo trazia entendimento para o coração de Elias. Eu posso ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, porque Ele fala conosco, Ele vai falar pequenas coisas e grandes coisas, e coisas simples, para que a sua obra seja realizada. Você pode dizer amém? João capítulo 10, versículo 27, o texto nos reforça, dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elias precisava agora entender ao Senhor. Agora imagine que naquele momento, quando Elias saiu logo no deserto, em vez de entrar na caverna, ele pudesse estar no monte e pudesse de imediato ouvir a voz do Senhor. Quanto tempo ele perdeu? Uma noite. Quanto tempo ele deixou de ser abençoado? Quanto tempo ele atrasou a sua vida? Quais foram então as consequências da decisão de Elias de não ir para o monte? A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Você diz amém? Está lá em Apocalipse capítulo 19, 6. Imagine agora numa cachoeira, caindo muita água, e você não escuta nada, só aquela queda. Assim o texto, simbolicamente, ele representa que a voz do Senhor é dessa maneira, de maneira tal que você não escuta nada em volta, quando a voz do Senhor começa a soar. Não se escuta outras coisas. Assim é a voz do Senhor. Elias ouviu a voz do Senhor de forma calma e delicada, lhe dizendo o que ele deveria fazer, lhe dizendo quais seriam as próximas recomendações. Não foram as melhores. Eu não queria estar agora na pele de Elias. Diz o texto no versículo 13 que quando Elias ouviu a voz, ele puxou a sua capa, ele colocou sobre o seu rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Escute que Elias só saiu quando ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Era para ele ter saído e estar lá no monte do Senhor, mas ele só saiu quando ouviu.
Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele corre para frente da caverna, coloca agora algo sobre o seu rosto, porque ele sabia que ali estava a presença do Senhor. E uma voz do texto lhe perguntou, pela segunda vez, o que você está fazendo aqui? Meus queridos irmãos, é muito sério. Quando nós temos uma responsabilidade com o Senhor vai requerer tudo de cada um de nós. Por isso que aquilo que você recebeu do Senhor e assumiu, nós precisamos ir até o final, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. A segunda vez o Senhor pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? A segunda vez perguntando a ele. E pela segunda vez Elias se justificou, se explicou, justificou o injustificável, explicou o que não tinha como explicar. No versículo 15 ele diz, palavras pesadas na vida de Elias. O Senhor lhe disse, volta pelo mesmo caminho, andar o deserto de novo, vai até Damasco, volta pelo mesmo caminho. Nunca desobedeça ao Senhor, porque talvez aquilo que Ele vai lhe dar para você realizar seja mais pesado ainda. Volta pelo mesmo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Volta lá. Chegando lá, você vai ungir fulano, ciclano e beltrano. Ao versículo 16, me doeu o coração quando eu escutei isso aqui. E ele diz, unja também Jeiel, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Aí ele diz, para suceder você como profeta. Acabou ali a oportunidade de Elias, porque ele foi para o lugar que Deus não mandou. Meus queridos, as consequências na vida do profeta, quando ele desobedece a Deus, é grande. Elias poderia dar continuidade à obra do Senhor, apesar de que o Senhor já ia preparar sempre um sucessor nele. Lá em 2 Reis, é que nós vamos ver Eliseu agora caminhando com ele lado a lado, e Eliseu chega em certo momento e diz assim, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Mas lá depois dessa palavra, ali se encerrou. O Senhor já sabia que era Eliseu, antes dele pedir a porção dobrada. O Senhor já sabia. O perigo que é de Deus usar você como profeta e você decidir fazer do seu jeito. O Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar. O Senhor ainda deu a oportunidade. Volta lá, porque eu sou Deus, eu sou Senhor. Você vai voltar pelo deserto de novo. Não vai ter nenhuma Jezabel não, porque eu sou superior a todas as coisas. Então você volta lá pelo deserto, realiza a obra, unge e prepara todos, porque vai dar continuidade à obra do Senhor. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero lhe chamar a atenção. Deus quer realizar uma grande obra na sua vida e na minha vida, mas depende somente de você, depende somente de mim. Nessa noite eu convido você a suplicar ao Senhor coragem, força, preparo espiritual, dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer conforme a sua vontade. Que nessa noite o Senhor lhe ajude, que o Senhor direcione a sua vida e que você possa caminhar e que ninguém lhe suceda se não for aquilo que o Senhor quer, dentro da legalidade, dentro do momento certo, mas que você cumpra aquilo que o Senhor quer para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Você diz amém? Que Deus abençoe. Você pode ficar em pé, nós queremos orar. E se